Olá, pessoal, sejam bem-vindos para mais um Maplecast. Eu sou o Pedro Kretzer do Year Six. E eu sou o Paulo Vitor do Dirt. E hoje nós estamos aqui com o nosso convidado especial, Mr. Lucas. Obrigado aí por me chamarem, por dar essa oportunidade. Vamos lá, né? Ô, Mr. Lucas, qual é a sua formação? Eu sou matemático, eu fiz matemática pela Universidade Federal de Santa Catarina, mas para além disso eu tenho aí um meio curso de programação no meio do caminho que eu pretendo terminar, e eu sou técnico em eletrônica também. Normalmente as pessoas esquecem ou se surpreendem com isso, mas eu sei mexer com dispositivos eletrônicos também. Brincando um pouquinho, eu sei consertar chuveiro. Mas de onde é que veio esse interesse seu pela matemática e pelo... De fato, de tudo isso, assim, meu foco é a matemática, e eu creio que isso vem desde pequeno, mais ou menos da tua idade, assim, Pedro. Eu já gostava de joguinhos de lógica, eu já participava de grupos de matemática que a escola oferecia, eu gostava de xadrez, cubo mágico, Lego, essas coisas com lógica, assim. Então vem bem desde pequenininho mesmo que eu pensei assim, sou de exatas. Ô, Mister, você já participou de Olimpíadas de Matemática? Sim, eu já participei de várias Olimpíadas de Matemática, porque tem várias diferentes, né? Tem a OBMAP, tem a OBM, tem a Olimpíada Canguru, que vocês participaram também. Eu gostava muito de participar delas, eu achava muito empolgante, porque para mim aquela prova era uma diversão, que eu tinha uma sensação que aquilo ali eram os joguinhos de lógica, não sei se vocês têm a mesma sensação. Para mim aquilo era tipo um jogo que eu tinha que vencer. E talvez por eu enxergar aquilo daquela forma, aquilo deu bons resultados, né? Eu ganhei vários certificados, várias medalhas que me ajudaram muito aí ao longo do ensino básico e na faculdade também. Mister, mas você sabe explicar o que é PAM, PAM pra gente? Tá. Dentro da UFSC, você tem um programa que se chama Programa Avançado de Matemática. Ele é um programa oferecido para os alunos com média acima de 9. Lá na UFSC a gente chama IA9. Média eles chamam de índice acadêmico, IA9. Ou se você fizer uma prova bem árdua, para conseguir entrar nesse programa. É um programa onde você faz algumas disciplinas de matemática, que são cálculo e álgebra linear, esses são os termos. E aí você acaba validando o teu currículo, você acaba terminando a faculdade mais rápido. Só que isso não é só para matemático, isso é para qualquer pessoa da UFSC que tem uma média boa. Eles oferecem esse programa, você vai ter aulas bem difíceis, com uns conteúdos bem puxados mesmo, só que tu acaba terminando a faculdade mais rápido. Foi uma coisa que aconteceu comigo, eu acabei validando várias coisas, porque eu fui chamado pro PAN, por causa da média. Muito obrigado, PAN, que existe. Aí eu validei, aí eu consegui terminar a faculdade ainda mais jovem por causa disso. Mas, assim, é um negócio bem trabalhoso. Eu tive que estudar e me dedicar muito, porque não sei se vocês já tiveram essa sensação, talvez, quem sabe, né? Mas depois da primeira aula do PAN, eu saí com aquela sensação de eu não entendi nada. E aí, não sei se já aconteceu isso. Já aconteceu alguma vez contigo? Tá. Já. E aí eu acabei perguntando pros meus colegas daquela época, né, se algum entendeu alguma coisa, os outros também falaram que não entenderam nada, e aí é que a gente teve um estalo assim, não, então a gente vai ter que começar a correr atrás. Ir atrás de livro da biblioteca da UFSC, se juntar todo dia, e a gente tinha esses momentos de estudos todo dia para conseguir vencer o PAN, que ainda existe aí na UFSC, né? Não sei se o método de ingresso mudou, ouvi falar que sim, mas aí existe essa oportunidade aí dentro da UFSC de acelerar a tua graduação, né? Aí, Mister, se você abrisse uma loja de doces, como a matemática ia ajudar nesse processo? Eu acho que a matemática, e isso serve aí de mensagem profunda para vocês, ensinamento para vocês, ela tem ela tem uma relação muito grande com a estratégia, né? Ou com a lógica em si. Elas são sempre pertinhas uma da outra, né? Consequentemente, você pode usar muita matemática, lógica, estratégia, para conseguir otimizar, a gente usa essa palavra bastante na matemática, principalmente a mais avançada, para conseguir otimizar essa loja de doces. Quando tu me vem com essa pergunta, a primeira coisa que me vem na cabeça é uma tabela. A primeira coisa que tu ia fazer era uma tabela. Uma tabela envolve bastante matemática, claro, onde você ia botar custos, onde você ia botar lucro, onde você ia começar a trabalhar a porcentagem, frações, razões, gráficos, e aí você ia ter mais controle em cima dessa tua proposta. Então, em suma, matemática é fundamental para conseguir organizar uma loja de doces ou uma loja de qualquer outra coisa, como, por exemplo, lá.
Quando você vai planejar os seus recursos, para mim, como matemático, olha como a matemática influencia bem a cabeça e a estratégia das pessoas. A palavra que me chama a atenção é recursos, né? Então, primeiro eu vou entrar dentro da definição de recursos. Quais são os recursos? Eu já estou pensando em dividir os recursos nas coisas que essa loja precisaria, né? Eu já estou imaginando, dentro daquela minha outra resposta da tabela, que cada recurso seria uma linha, onde eu botaria aqui um cifrãozinho, ia ser o preço de cada um, onde eu estabeleceria ali qual ia ser o meu percentual de lucro desejado em cima de cada um, ou de quantas gramas eu preciso de cada um para fabricar os produtos, né? Consegue perceber que vai ter muita matemática aí, ou até muita regra de 3, a famosa regra de 3, né, que a gente escuta bastante. Vai ter bastante cálculo aí se a gente quiser fazer uma loja eficiente, ou voltar naquela palavra que eu disse que a gente usa bastante na matemática, né, na otimização da loja. Queria agradecer também pela oportunidade do açaí aí que a gente ganhou. Vocês acertaram muito bem, eu adoro açaí. Esse açaí aqui é do Açaí Delícias Gourmet, né? Pô, muito obrigado aí, Açaí Delícias Gourmet, pelo açaí. Fala da caneca agora. E a gente queria agradecer também a Floripa Presentes, que mandou essa belíssima caneca. Eu adorei. Eu queria ter levado pra casa, só que essa caneca é do podcast, então eu não posso. Porque meu pai quebra todas as canecas lá em casa, mas eu quero. Nossa, ainda mais que essa caneca é linda. Obrigado, Floripa Presentes, pela caneca. Que? Paulo. Tá. Não tem problema, Paulo. Tá de boas. Eu vou engolir esse microfone, daqui a pouco. No rage. Falo. Gamer Rage. Tá. De onde é que veio a sua ideia? De onde é que você quis, assim, ser professor de matemática? Olha, eu tenho que refletir bem para eu pensar de onde veio essa ideia, mas tem uma coisa que eu posso falar é que eu não me arrependo nem um pouco. Não sei se já percebeu nas minhas aulas, né? O Paulo é meu aluno, mas eu adoro ser professor de matemática. Eu acho que eu transpareço isso um pouco. Mas assim, se eu posso trazer uma memória antiga de da onde eu comecei a aprender, ou da onde eu comecei a ansiar, a desejar ser professor de matemática, eu posso voltar lá para o ensino fundamental 2, 8º ou 9º ano, que eu gostava de ajudar meus colegas. Eu gostava de explicar para eles. Um colega não entendeu o polinômio, não entendeu o básico. Eu ia na carteira, quando eu terminava o exercício, e começava a explicar com toda a paciência do mundo. E eu senti uma coisa que eu gosto muito, que era ver que a pessoa entendeu e ficar feliz com isso. Sabe, eu vejo que a pessoa entendeu, que ela deu um sorriso, que ela fez e eu ficava, aquilo me empolgava. Eu pensei, não, vou ser professor. Professor do quê? Matemática, porque era a matéria que eu mais gostava. Então ali eu já fui criando um pouco. Depois, no ensino médio, eu adorava apresentar trabalho, sabe? Apresentação de slide lá na frente, apresentar para todo mundo. Normalmente é uma coisa que a vasta maioria dos alunos não gosta de fazer, fica nervoso. Mas tu gosta bastante, Paulo? Que bom. Eu adorava apresentar trabalho e aí eu me dedicava, tentava fazer um trabalho assim que trouxesse alguma coisa para os meus colegas, que fosse produtivo para eles e que fosse fantástico. Eu gostava, assim, eu levava horas em casa preparando a apresentação de slide, né? Eu não fazia o de última hora. Eu ficava horas e horas e horas bolando e voltando e deletando slide, e colocando e pensando, usando estratégia para conseguir fazer uma apresentação assim que fosse massa, né? Enfim. De onde que você veio? Por que você foi pra aqui em Florianópolis? Eu passei a minha vida toda em Florianópolis, se é que eu posso falar assim, exceto pelo fato de que eu nasci em Lages. Mas foi coisa rápida, assim, eu nasci em Lages, fiquei 2 anos lá, e aí os meus pais, procurando oportunidade melhor, vieram para Florianópolis, né? Então eu me desenvolvi aqui, conheço todo o bairro aqui, conheço toda a escola aqui também da região, enfim. E eu gosto bastante também dessa região, me sinto lisonjeado com 2 coisas, com ser professor de matemática e com morar nessa cidade que todo mundo sabe que é uma cidade legal. E qual seria a relação da programação com matemática? A programação em si, se tu analisa ela bem nos miúdos dela, vai cair, se vocês me permitem colocar dessa forma, é um monte de linhas de código. Por isso, programação em geral, né? E cada linha dessa é uma sentença lógica. Então aí, se a gente colocou lógica no meio, vai ter matemática, né? Quando você programa algo, e eu quero que vocês imaginem um aplicativo, que é uma coisa que vocês usam todo dia, com certeza, né? Tem que imaginar que ali por trás tem um monte de linha de código rodando, e rodando, e rodando. E o teu celular tá fazendo cálculos
o tempo todo para fazer aquele aplicativo, seja o WhatsApp ou seja o joguinho, funcionar. Então, assim, programação e matemática são irmãos de mão dadas assim o tempo todo, não tem como separar uma coisa da outra, uma coisa é baseada na outra. E posso dizer também que hoje o currículo de matemática que vocês veem na escola, né, independente do material que vocês estão usando, está sendo jogado assim pro lado da programação, né? O currículo de matemática mudou muito nos últimos anos e ele foi assim, ó, direcionado um pouco para o que as pessoas estavam precisando na programação. Vocês vão ver que hoje nos materiais didáticos em geral a gente vê muito mais matrizes. Hoje, no materiais didáticos, vocês vão ver que, em geral, a gente vê muito mais matrizes, que era uma coisa que não tinha tanto no passado. De novo, isso está mirando aí a questão da programação. Qual é a semelhança em programação e empreendedorismo? Olha, eu penso, tenho certeza, na verdade, que você tem que colocar a programação na mesa quando você pensa em empreender. Principalmente se tu tá jogando isso mais para um lado de startups, de começar um negócio. Porque, assim, você desenvolver um aplicativo para o teu negócio já deixa alguém com os olhos brilhando, né? Você não vai só abrir uma loja de doces, igual eu respondi na outra pergunta, né? Você vai abrir uma loja de doces que tem um aplicativo próprio. Então, se a gente está colocando um aplicativo, um app, um app aí na jogada, vai ter programação, né? Então, em geral, você pode ter um negócio de muito sucesso se você desenvolve um aplicativo disso. Ou não só o aplicativo, você pode desenvolver também um HTML, que é um site, né? Então você não vai fazer só sua loja de doce. Vai lançar um site, né, para isso. Você não vai fazer só uma rede social, você vai fazer um aplicativo de delivery para ti, para não depender de outro aplicativo, né? Que pode cobrar uma taxa, alguma coisa assim. Você vai ter o seu próprio, né? Pô, é muito legal quando você tem uma loja e a loja tem o próprio aplicativo dela. Eu fico empolgado com isso. Geralmente eu baixo, eu admito, geralmente eu baixo o aplicativo da loja, porque tem promoção extra, tem alguma coisinha ali que só tem dentro do aplicativo, e aí você acaba criando vínculo para aquele empreendimento por causa disso, né? Então também tem uma relação aí que a gente consegue fazer entre empreendedorismo e programação. É um curso muito bom, recomendo para qualquer aluno meu que vá para essa área aí, porque a oportunidade é muito grande hoje, né? A gente está num momento que a programação está expandindo, está aumentando, está evoluindo, está crescendo. Você faz parte de algum canal do YouTube? Sim. Eu faço parte no canal do YouTube e, cara, essa história é muito legal, tá? Eu participo de um canal do YouTube, né? Tem os professores de outras matérias também. O nome do canal é Curso Enem Gratuita. Opa, bati no microfone. O nome do canal é Curso Enem Gratuito. Vocês podem colocar aqui o arroba dele aí no YouTube. Tem Instagram também. E só me trouxe benefícios. E benefícios para os meus alunos também esse canal no YouTube. Porque imagine o seguinte, você teve uma aula comigo de análise combinatória ou de números primos. E aí você quer reforçar aquilo. Ou, porventura, você não veio na aula. Eu posso simplesmente chegar até o meu aluno e falar, olha, você pode ver o vídeo aqui. Claro que não é a mesma coisa, né, do que ter a aula ali comigo presencial, né, tirando as dúvidas ativamente, mas serve muito como um reforço. E mais do que isso, conforme o nome fala, ele é gratuito. Então tem gente aí do Brasil inteiro assistindo aí os meus vídeos, e que bom, sou muito grato por isso, por essa oportunidade de fazer parte disso, né? Hoje o canal tá com bastante inscritos, vocês podem checar aí. É monetizado também, é outra coisa boa também, claro, né? Isso faz parte do empreender, né? Olha que coisa interessante que eu trouxe agora, né? É um empreendimento em que eu não cobro nada dos meus clientes, mas ao mesmo tempo eu tenho algum lucro. Né? Porque através dos ads, né, do view, enfim, em geral, por ser monetizado, né, a gente gera ali algum dinheiro e faz o negócio girar, né? Legal pra gente abrir a mente, assim, pensar, pô, tem vários tipos de empreendimentos por aí, né? De empreendedorismo por aí, não um só, né? Enfim. Então, assim, eu também... O canal do YouTube também me traz um sentimento de felicidade, porque eu sei que eu tô ajudando aí pessoas que talvez não tenham acesso a algum curso de matemática, assim, nesse sentido, que tá preparando aí pro Enem, que é bastante o foco do canal ali, né? Às vezes alguém numa cidade mais afastada, um negócio assim, ele vai ter ali acesso ao canal do YouTube, basta ter acesso à internet, né? E vai ter acesso aí a um professor que tá mais ligado aí nas escolas de preparatórias aí para esse tipo de prova. Mister, com quantos anos você se formou?
Eu me formei com 22 anos. Foi estranho meu coisa. Eu me formei com 22 anos. Acabou sendo mais ou menos da idade que as pessoas que se formam, porque como eu estudei no IFSC, o ensino médio tinha um ano a mais. No IFSC o ensino médio tem 4 anos. Só que aí como eu fiz o PAN, a minha graduação teve um ano a menos. Aí acabou entrando em equilíbrio, né? Que nem eu falei pra vocês, o PAN ele valida algumas matérias, né? Aí eu acabei me formando na idade normal, digamos assim, entre aspas, né? Que é 18 anos mais 4 anos de faculdade, 22. Acabou fechando a de 22, né? Mister, você joga algum jogo no PC, no computador, ou até no videogame? Se você joga, você usa matemática neles pra entender melhor? Olha, se preparem para uma resposta interessante, né? Sim, eu jogo jogos eventualmente como hobby, né? E sim, eu uso bastante matemática neles. Já vem tabela e gráfico na minha cabeça. Eu já fiz tabelas e gráficos para tentar, vamos dizer assim, num exemplo, fazer o personagem dar mais dano nessa linguagem. Se eu tenho que escolher entre um equipamento ou outro, né? Ou tentar fazer ou avançar o jogo mais rápido dependendo das minhas escolhas. Já fiz várias coisas assim. E eu não sei se vocês sabem, vocês já viram que os jogos têm umas wikis? Ou eventualmente você pode pegar o nome de um jogo que tu joga, Pokémon, e procurar o wiki lá. A wiki é tipo uma enciclopédia do jogo, onde fala sobre as coisas dos jogos e como jogar e dá dicas. Eu já escrevi nessas wikis, então. Puro hobby, assim, tipo, eu descobri que se você faz tal coisa, tal coisa, você tem tal combo, eu vou lá e digito, boto lá na wiki. É de graça, enfim, a ideia de wiki é ser de graça, né? E faço isso também. Mas não só isso, tá? Também tem a questão dos jogos de tabuleiro. Os jogos físicos, né? Que a gente joga assim. Então, eu uso matemática neles também. Principalmente se eu tô, por algum motivo, querendo ganhar aquele jogo, né? Você vai ver eu quieto no tabuleiro assim, começando a calcular as coisas pra tentar fazer com que eu ganhe. Claro, não dá certo sempre, né? Mas a matemática aumenta a probabilidade de que tu vai ganhar aquele jogo, né? Seja no Uno, ou seja no Banco Imobiliário, ou seja em jogos de tabuleiro mais complexos. Você começa ali a calcular a coisa, você aumenta a tua chance de ganhar o joguinho. Se tu tá querendo ganhar, né? Eventualmente tu quer só se divertir, aí tu vai jogando na zoeira mesmo. Você já falou que gosta de ser um professor de matemática. Você pode falar mais sobre isso? Olha, isso é uma coisa difícil de passar pros outros às vezes, porque tem gente que me olha estranho, faz aquela viradinha de cabeça assim. Mas eu realmente gosto de matemática e eu gosto de ser professor de matemática. E eu sou muito empolgado com isso, né? Quando eu estava na UFSC, ou mesmo no PAN, que eu estava vendo todas aquelas matemáticas complexas, né? Eu começava a pensar, tipo, nossa, que legal que deve ser passar isso para alguém. E, de novo, ter aquela relação do, eu gosto muito ali de estar na sala de aula, de estar expandindo conhecimento, de estar levando conhecimento para todo mundo dessa forma. Me empolga bastante. Tanto é que, às vezes, eu falo uma coisa que tem alguns amigos que não entendem, de novo, ou tem alguns professores que não entendem. Tanto é que, nas férias, eu fico entediado. Claro, eu procuro fazer algumas coisas nas férias. Procuro sair, eu procuro descansar um pouco, eu procuro jogar jogos, igual eu comentei ali. Mas me dá um negócio assim em casa, assim, de... Pô, eu queria dar uma aula. Dá uma vontade. Pra tu ver como eu acho que eu achei o meu caminho, né? Como eu penso que eu achei o meu caminho de ser professor. Porque realmente ali, dia 10 de janeiro, eu tô ali em casa assim, ó. Nossa, eu preciso dar uma aula de matemática pra alguém. Já até brinquei com os amigos meus, e eles riram bastante, de que eu ia dar uma aula pra eles. Que eu ia juntar eles pra sair, levar um quadro assim, com uma rodinha e falar, gente, eu vou dar aula de Pitágoras pra vocês. Por favor, entendam, eu preciso, eu preciso. Mas é porque eu realmente gosto, né? Eles não toparam a ideia, eu não sei porquê. Mas, eu realmente, é minha profissão assim da paixão, e não importa o quanto eu estude outras coisas, eu pretendo estudar outras coisas, igual eu estudo de programação, eu sempre vou voltar para a sala de aula, isso não tenho a menor dúvida que eu vou trilhar esse caminho aí para sempre. Você já pensou em desistir de ser um professor, assim, de matemática? Olha, se eu for abrir meu coração aí para responder isso, eu vou falar que sim. Eu já pensei em desistir. Principalmente quando eu estava trabalhando e trabalhando demais e bastante, ou muito arduamente, né? Tem algumas coisas aí no ser professor que é você cansar sua voz ou cansar suas pernas. E também já me aconteceu de eu ser mal remunerado. Não é o caso da Mapleware aqui, muito obrigado, Mapleware, vocês remuneram bem os professores. Mas em algum momento, assim, eu seguindo essa vida, assim, cansando e nesse ritmo, né? Eu pensei, nossa,
Será que eu não devia estar fazendo alguma outra coisa? Será que eu não deveria estar usando matemática em prol de alguma outra coisa? Será que não há possibilidade, mas muito mais recentemente, aí nos últimos 2 ou 3 anos, eu vi que não, dá para tu ser um professor de matemática e dá para tu ser feliz se você encontrar as oportunidades certas, se você fazer a coisa certa e, portanto, encontrar as oportunidades certas, né? Se você conseguir se organizar, se você conseguir administrar, se você se empolgar, se dedicar e, olha só, vou trazer uma palavra que a gente usou antes, se você empreender, não é? Porque creio eu que ser professor é empreender também, né? Porque você está administrando seus alunos ali, você quer entregar um produto para eles, no caso, o produto é conhecimento. Estranho chamar conhecimento de produto, mas né? Você está entregando uma coisa para eles, você quer deixar eles satisfeitos, eles vão te dar um feedback, eles vão falar se a aula é boa ou não, né? Paulo, eu espero que você goste das minhas aulas. Ah, que bom. Então eu estou entregando um produto bom para o meu cliente, olha só. Mas enfim, então tem uma relação ali de confiança entre você e o estudante, né? Que se a gente fizer um paralelo, ó, é o empreendedor, é a loja e é o cliente. Então sim, tem todas essas coisas aí que eu vou resgatar mais uma palavra que a gente utilizou hoje, ó, que dá para o professor otimizar, melhorar o seu produto, melhorar a sua aula, consequentemente melhorar a sua vida e as suas oportunidades. Qual é a relação entre matemática e investimentos no dia a dia? Tem bastante relação. Se eu posso colocar para vocês, eu já me aventurei nesse mundo de investimentos, né? E aí a primeira coisa que a gente entra aí para conseguir trazer alguma coisa para vocês é dividir entre investimento de baixo risco e alto risco. Baixo risco é aquele que você coloca seu dinheiro e aí o dinheiro com certeza vai dar algum retorno, vai crescer. Ou tem risco quase zero, a gente fala de dar errado, né? E o de alto risco é que tu joga o dinheiro lá e de preferência tomara que seja um dinheiro que tu não é apegado, que tu não pode perder, senão pode ir para cima, para baixo, é muito louco, né? Então eu trabalhei mais nessa ideia de alto risco mesmo. Trabalhei assim com algum dinheiro que eu estava disposto a ver, vai vir a matemática, os gráficos subirem e descerem e tomar decisões a partir disso. Muita gente usa matemática para investir, especialmente na de alto risco. E aí a gente pode trazer algumas palavras que parecem assustadoras, mas que traz dinheiro para muita gente, tipo Bitcoin, né? É um tipo de investimento de altíssimo risco, né? Ou tem alguns ainda de riscos ainda maiores, tipo Dogecoin, né? Mas tendo volatilidade, o que é volatilidade? É o gráfico chacoalhando. Se o gráfico estiver mexendo, tem como operar naquilo. Tem como, se tu tiver horas para dedicar, conseguir ganhar dinheiro naquilo, ganhando. Tem como, se o gráfico estiver mexendo ali, ó, tem como ganhar dinheiro naquilo se o gráfico estiver subindo e se o gráfico estiver descendo. Sabia que dá para ganhar dinheiro com o gráfico descendo também? Se chama short. Você está usando um short naquele gráfico. Short de pequeno mesmo. Enfim, então tem como, se tiver volatilidade, tem como investir. E aí tem bastante matemática complexa, né? Assim, começa com a matemática do ensino médio. É uma coisa mais para frente que a matemática do ensino médio. Gráficos, etc., parábolas, aí vai entrar várias siglas, né, que eu não vou entrar em detalhes, mas enfim, então dá para ali usar um pouco de matemática para ganhar dinheiro investindo com o teu tempo, né, com o teu tempo. E eu resolvi focar mais no ser professor de matemática mesmo, é onde eu quero estar presente, nem onde eu passei ali para vocês essa ideia. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Aperta o microfone. Vai de tudo de novo. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Qual a sua matéria que você mais gosta, sem ser matemática nem física? Tipo, Tá. que não tenha muito a ver com matemática. Ok, porque senão tu sabia que eu ia falar física, né? A física e a matemática também estão bem pertinho ali, né? Tá, se a gente for abstrair disso, a minha matéria preferida é história. Da matemática. Não, brincadeira, só tô levando isso de novo pro lado da matemática. Não, a história eu gosto bastante. Eu acho que eu vejo a história, a outra matéria agora, né, como a melhor série. Série dos outros streamings, tipo Netflix, etc. Eu vejo a história como uma série que realmente aconteceu, né? Você estuda ali o Egito Antigo, pra mim eu tô vendo ali uma série, pode ter um plot twist em alguma coisa. Tipo plot twist quando a Alemanha tá com a... E isso, tem algumas surpresas, os plot twist, igual a gente fala na série, né? Enfim, eu realmente vejo a história como algo divertido, assim, e eu vi as aulas de história, tá? Assim, ó, querendo saber o que realmente aconteceu no mundo pra gente estar aqui desse jeito, o Brasil, como é que ele foi se estabelecendo, de onde que ele veio, as origens. Pra mim era realmente assim um
um desenho, uma série, um anime, um negócio assim. Pra mim, história era isso mesmo. Bom, chegou ao fim desse podcast. Mister, muito obrigado pela sua cooperação, né, de estar aqui. Nós agradecemos pela sua participação. Então, muito obrigado de novo pela oportunidade. E é isso aí. Vamos ter uma linha de matemática então, né, Paulo? O Paulo fala isso então pra ele. Please, fala. Por favor, não se esqueça de compartilhar, de curtir. E é isso. Vamos fazer para o podcast. Até mais.